Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, irmãs ouvintes da palavra do Senhor. Hoje, dia 22 de setembro de 2025, estamos aí para mais um Manhã com Deus. Quem vos fala é tua irmã em Cristo, missionária Paulo Ferreira. Segunda-feira, para a glória de Deus, iniciamos mais uma semana. Perdoe o barulho, como eu já disse, moro perto da rodovia e hoje tá chovendo. Tá uma chuva grossa, uma chuva pesada. Graças a Deus que tá chovendo. Sejamos gratos a tudo que o Pai faz. Tudo que Ele faz é bom, é agradável. Nós devemos só ser gratos ao Pai. Não perdoe aí se escutarem um barulho no fundo, barulho de movimento de carro, de chuva. Às vezes, que barulhão é esse, tá no fundo. Mas é barulho de chuva também. Nós vamos para a palavra do Senhor nesta manhã, que se encontra lá em 1 Samuel, o chamado de Deus a Samuel. Mas antes eu quero agradecer a Deus por cada inscrito, por cada vida. Que Deus abençoe a vocês por me ajudar a atingir aí os 1.000 inscritos, né? Que venham mais 1.000, né? Mas chegar nesse ponto foi muita luta, foi muita guerra, foi desafios. Só Deus sabe, né, o que a gente passa do outro lado para estar fazendo essa obra. Não é fácil, mas para honra e glória do Senhor, né, cheguei nos 1.000 inscritos para a glória de Deus. E se não fosse vocês, eu não chegaria. Então, o mérito vai para o Senhor, o grande eu sou, todo-poderoso. Muito obrigado, Pai, por estes 1.000 inscritos. E para todos vocês que têm me ajudado, acompanhado o canal. Também para o meu esposo que está comigo, sempre me ajudando. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Que Deus me ajude para continuar levando a palavra, orando, intercedendo. E que os irmãos também me ajudem em oração. Nos ajude, porque não é fácil. Amém? Gratidão eterna. 1 Samuel, o chamado de Deus a Samuel. Capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado de muito. Se escasseado muito. Aleluias. Em outras traduções, vamos ler aqui. Samuel ainda era menino e ajudava Davi. Eli ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Para sair melhor, né? Que é a linguagem de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, me dê palavras, me dê ensinamentos, me revela a palavra que o Senhor quer nesta manhã. Que eu e a tua igreja nesta terra possa ouvir essa palavra e guardar na alma do coração. Em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, ficar atento a tudo que o Senhor fala, porque todos os dias o Senhor está falando. Em nome de Jesus. E hoje é mais um dia de manhã com Deus,
dia 22 de setembro de 2025, que o Senhor está falando conosco. Fala, meu Pai, que nós te ouvimos. Estamos com o ouvido atento para te ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor fala do chamado de Deus a Samuel. Quem era Samuel? Samuel foi um filho da promessa, um filho que Ana pediu para Deus. Ela sonhou com esse filho. Deus a tinha cerrado a madre, como muitos sabem, né? E Deus deu para Ana Samuel. E ela prometeu que ele seria de Deus. Ele não seria dela. E a promessa foi cumprida. Quando ele desmamou, Ana entregou teu filho para o sacerdote Eli. Ou seja, ela sabia que que ela ia ter um filho, mas aquele filho não era do pai, não era dela, era do pai. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Samuel, ele foi ali crescendo nos mandamentos do Senhor, com o sacerdote Eli, né? E Deus chamou Samuel quando ele ainda era uma criança, ele ainda era menino, né? Quando ele ajudava ali, né, na adoração de Deus, ajudava o sacerdote Eli. E naquele tempo, a palavra do Senhor diz que as mensagens, elas vinham muito pouca, as visões eram muito raras. Mas um dia, ele já estava quase cego, já não enxergava mais, já fardo de idade. Um dia, Samuel escuta uma voz. Samuel escuta. Deus chama Samuel pelo seu nome. Deus chama Samuel pelo seu nome. Quando Samuel ele dormia na tenda sagrada do Todo-Poderoso, onde ficava a Arca da Aliança, e o Senhor chamou Samuel. Samuel, Samuel. E ele respondeu, eis-me aqui. Mas por que ele respondeu, eis-me aqui? Ele era um menino. Ele não conhecia a palavra do Senhor. Ele não entendia aquela voz. Ele não sabia que aquela voz era a voz de Deus chamando ele. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor é clara em dizer que Samuel, ele ainda não conhecia a palavra de Deus. Ela ainda não tinha sido revelada a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel, ele não sabia quem era aquele que falava com ele, porque o Senhor ainda não tinha falado com ele. Aleluias. Louvado seja Deus. Então, ele achou que foi Eli que chamou. Ele correu, ele se levantou, prontamente ele correu até onde estava ali o sacerdote Eli, onde ele repousava, e perguntou, aqui estou, Senhor, me chamaste? A gente pode ver que Samuel era um menino obediente, era um menino que cresceu nos preceitos, e ele era obediente à voz de Eli, sacerdote, daquele que está na terra.
Porque até aqui ele não sabia quem era o Senhor, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Tu me chamastes, mas ele replicou: eu não te chamei, vai deitar. E Samuel ele foi se deitar de novo. E o Senhor de novo ele chamou Samuel. Samuel, Samuel. Então Samuel ele levantou de novo e foi até ele e perguntou: tu me chamaste? Estou aqui. Mas ele tornou a responder: eu não te chamei, filho meu. Volta aí, deita. Ele tinha Samuel como um filho. Coisa linda. Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, então ele sempre ia até o Senhor. Então o Senhor ele chamou Samuel a terceira vez, foi 3 vezes. Samuel. Então o sacerdote, então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até ali. O sacerdote entendeu, ele compreendeu que aquela voz que ele estava ouvindo não era a voz do sacerdote, porque o sacerdote conhecia quem era Deus. O sacerdote ali, ele conhecia quem era o Senhor. E ele entendeu que aquela voz não era de qualquer pessoa, era a voz do Todo-Poderoso, porque naquele tempo as visões era escassa, porque o povo estava corrompido. E quando as pessoas estão corrompidas com o pecado, raramente elas não vão ouvir a voz do Senhor, não é nem raramente, elas não vão ouvir a voz do Senhor. Nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus, que nos chama todos os dias. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E quando Eli falou para ele: Samuel, eu já entendi o negócio. Eu já entendi. Não é eu que estou te chamando, Samuel. Não sou eu. E ele orientou a ele: deita, Samuel. Isso é a voz do Senhor. E quando ele te chamar, você diz assim: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E assim Samuel ele foi, se deitou no seu lugar, e o Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Olha a obediência desse menino. Olha a obediência em fazer tudo o que ele mandou. Aleluias. Porque ele não era qualquer pessoa. Ele era um sacerdote. Ele era como os pastores no dia de hoje. Ele cuidava da tenda, ele cuidava das coisas do Senhor. Então ele tinha uma comunicação com Deus. Hoje eu não vou falar do que aconteceu, porque que Deus chamou Samuel, mas hoje o Senhor está me falando sobre o chamado de Daniel, de Samuel. Estou com Daniel, é com Samuel. E quando ele disse: o teu servo ouve, o Senhor está dizendo, o Senhor começou a revelar para ele as coisas que iam acontecer na casa de Eli. Mas eu não quero entrar nesse detalhe hoje, porque essa não é a palavra que o Senhor traz para mim e para você nesta manhã. O que o Senhor quer dizer para mim e para você? Quantos Samuel estão por aí? O Senhor tem chamado
Mas quando a palavra ainda não foi revelada, quando eu digo que a palavra ainda não foi revelada, eu quero traduzir para os dias de hoje, para aquelas pessoas que ouvem a voz de Deus, ouvem a palavra do Senhor, mas ela ainda não foi enxertada no teu coração. Mas quando Samuel, ele entendeu quem era Deus que estava falando com ele, e ele se prontificou, o Senhor revelou para ele. O que eu quero dizer nesta manhã, você muitas das vezes pergunta: Senhor, o Senhor não tem falado comigo, o Senhor não tem dito nada para mim, mas eu quero te dizer: ei, você está na posição de ouvir o chamado de Deus? Você já ouviu a voz do Senhor? Você sabe o que Deus quer de você? Aleluia, porque quando o Senhor tem um chamado para mim e para você, nós temos que estar atentos, nós temos que estar como soldados, como um exército em prontidão para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que o Senhor quer falar, porque hoje o Espírito Santo de Deus fala conosco todos os dias. Naquele tempo a palavra de Deus diz que Deus, ele era escassa as visões, era escassa a palavra dele com aquele povo, até porque aquele povo estava corrompido pelo pecado. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eram mínimas pessoas que adoravam a Deus ali. Quando eu digo mínimas, não é que contavam o dedo, mas nem para todo mundo o Senhor vai revelar. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, eu estou revelando para você a minha palavra, eu estou te chamando nesta manhã. Você que conhece o teu chamado diante de Deus, porque não tem dado ouvido à voz do Senhor. O Senhor te diz, te chama pelo teu nome nesta manhã, e você tem negligenciado a voz do Senhor. Jesus está às portas, está voltando para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, e você nunca vai poder dizer que não ouviu a voz do Senhor nesta manhã, porque o Senhor me enviou para estar dando essa mensagem. O Senhor enviou profetas nesta terra para estar pregando esta palavra nos 4 cantos desta terra. E o Senhor diz que Samuel, ele foi obediente, por isso Deus começou a revelar. Então, para que nós possamos ser revelados também por Deus, nós temos que estar na presença dele, nós temos que ser obedientes à palavra dele, nós temos que ter reverência e dizer: o teu servo, a tua serva ouve. E hoje você chega na igreja, não tem mais reverência de joelho, não tem mais reverência de oração, não tem mais reverência diante da casa do Senhor. A Bíblia diz que ele estava dormindo na tenda sagrada. Naquele tempo não tinha um templo feito por mãos humanas, mas tinha a tenda sagrada aonde a arca da aliança ficava lá dentro. E hoje nós vamos cultuar a Deus. Quando chegamos lá, queremos sentar no banco. Eu fui ensinada a chegar na igreja e orar antes de sentar, antes de se assentar, de orar. E hoje você não vê a igreja fazendo isso. São poucas pessoas que dobram o joelho, se reverenciam ao Todo-Poderoso, porque quando você sai da tua casa, que você vai escutar a palavra de Deus, o Senhor está ali, o Espírito Santo está dentro de nós, mas o Senhor está dentro ali, não é a tenda, mas é a igreja. E no lugar de sacerdote está o pastor. E nós temos que ser reverentes ao nosso pastor na terra. Nós temos que ser obedientes ao pastor da terra para ser obediente àquele que a gente não vê, mas a gente sente. E Samuel era um menino que desde criança ele era obediente àquele homem, àquele servo, o sacerdote ali. E o Senhor achou graça nele.
e chamou ele e revelou o que tinha para revelar sobre a casa de Eli. Aleluias, louvado seja Deus. O Senhor nesta manhã chama eu e você para uma grande missão. O Senhor está revelando a palavra dele para a minha vida e para a tua vida. Você que está do outro lado ouvindo, esta palavra é para você. Não é para fulano, não é para você. É para você. Você que já tem o teu chamado, você que sabe que o Senhor te chamou para tal coisa. Se te chamou para pregar, prega. Se te chamou para discernir língua, discerne. Se te chamou para evangelizar, evangeliza. Se te chamou para pregoar as boas novas de Jesus, faça. Não tenha medo do que o homem pode te fazer. Nós temos que ter medo daquele que está para vir. Muitas pessoas caíram na cegueira como no passado. Por isso Deus não está falando com todo mundo. Mas o Espírito Santo hoje habita em nós. E quando nós buscamos e nos reverenciamos a Deus, Ele se revela a nós. E é muito gostoso ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Se o Senhor te chamou para louvar, louve. Se o Senhor te chamou para fazer a obra dele, para ser pastor, missionário, presbítero, diácono, obreiro, se o Senhor te chamou, exerça o papel que Deus te deu nesta manhã, em nome de Jesus, porque o Senhor nesta manhã está trazendo a palavra do chamado de Samuel, mas o Senhor também está trazendo a palavra do chamado dos filhos de Deus nessa terra, os chamados da última hora, porque nós somos os chamados da última hora pelo Espírito Santo de Deus. Esteja atento à voz do Senhor nesta manhã. Amém? Se você ainda não está ouvindo a voz do Pai, seja obediente. Seja obediente. Porque Jesus está aí para buscar uma igreja. Que nós possamos estar atentos ao chamado de Pai. E papai está nos corrigindo hoje para que nós tenhamos posição e não temamos a homens da terra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero encerrar este manhã com Deus, orando a Ti, Senhor, agradecendo ao Senhor por esta palavra, pelo Teu chamado que o Senhor deu para mim, para Teus filhos, que neste momento ouve, meu Pai amado, esta palavra. Oh, Senhor amado Deus querido, encoraja Teus filhos e que eles possam se reverenciar ao Senhor. Primeiro, servindo ao pastor da terra, porque nós temos um pastor como Samuel tinha o sacerdote Eli. Para depois, meu Pai, ouvir a Tua voz. Porque o Senhor está chamando os missionários, pastores das últimas horas, os pregadores dos últimos momentos nesta terra. Porque a qualquer momento a trombeta vai soar, a trombeta vai tocar. E nós temos que estar preparados para este dia chegar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Que o Teu povo prepare, que o Teu povo, meu Pai, se levante nesta manhã. Esqueça, meu Pai, deste mundo pecaminoso e volte para o Senhor. Meu Pai, nesta manhã, minha oração é que eu te peço. Dei força àqueles, meu Pai amado, que estão sem coragem. Dei força, Senhor, àqueles, meu Pai, que se encontram desencorajados, Senhor, de estar na Tua presença. Porque não tem outro caminho, meu Pai. Não tem outra saída a não ser, meu Pai, estar na Tua presença. Ah, Espírito Santo da verdade. Não tem outro caminho a qual nós possamos buscar se não for o Senhor. Que nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor, assim como Samuel foi.
Samuel não está aqui, mas nós estamos, meu Pai, com o chamado da última hora para fazer a vontade do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Envia aquele que diz, envia-me a mim, aonde estiver neste momento, entendendo o chamado. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, coloca teus vasos de pé, mas que eles também tenham força de estar de pé, para ouvir a tua voz e cumprir o teu chamado nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém, amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Todo-Poderoso, aleluias. Que Deus abençoe a vida de cada um, que vocês tenham uma manhã abençoada, que o Senhor Jesus possa falar com vocês poderosamente. Eu volto às 19 horas com a oração da noite, oração forte dos Salmos 91. Aleluias, que vocês possam estar atentos ao que o Senhor tem feito na terra. Ele está chamando nós, que somos da última hora. E amanhã eu volto neste mesmo horário, 6 da manhã, com a Bíblia narrada, 7 com a palavra do Senhor, e às 19 horas, tudo na permissão de Pai, tudo na permissão dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando eu digo tudo, é tudo na permissão do Senhor. Se ele não permitir, não estarei, mas se ele permitir, eu estarei aqui de volta às 19 horas. Para que nós possamos clamar a Deus. E quarta-feira tem a oração forte do meio-dia. Não esqueça, toda quarta-feira. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão, cada irmã, cada inscrito, de A a Z. Que Deus abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. Beijo grande.